Jeremias capítulo 25. Versículo 1. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Versículo 2. A qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá, e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo. Versículo 3. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vô-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Versículo 4. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Versículo 5. Quando diziam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, para sempre. Versículo 6. E não andeis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Versículo 7. Porém não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Versículo 8. Portanto assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras. Versículo 9. Eis que eu enviarei, e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações. Versículo 10. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, e a voz de alegria, a voz do esposo, e a voz da esposa, como também o som das mós, e a luz do candeeiro. Versículo 11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Versículo 12. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Versículo 13. E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras, que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Versículo 14. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos, e segundo as obras das suas mãos. Versículo 15. Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel, toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei. Versículo 16. Para que bebam e tremam, e enlouqueçam, por causa da espada, que eu enviarei entre eles. Versículo 17. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me enviou. Versículo 18. A Jerusalém, e às cidades de Judá, e aos seus reis, e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio, e uma maldição, como hoje se vê. Versículo 19. A Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo. Versículo 20. E a toda a mistura de povo, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Ascalon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao remanescente de Asdod. Versículo 21. E a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon. Versículo 22. E a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas que estão além do mar. Versículo 23. A Dedã, e a Tema, e a Buz e a todos os que estão nos lugares mais distantes. Versículo 24. E a todos os reis da Arábia, e todos os reis do povo misto que habita no deserto. Versículo 25. E a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média. Versículo 26. E a todos os reis do norte, os de perto, e os de longe, tanto um como o outro, e a todos os reinos do mundo, que estão sobre a face da terra, e o rei de Sesaque beberá depois deles. Versículo 27. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, bebei, e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. Versículo 28. E será que,
se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. Versículo 29. Porque, eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 30. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras, e lhes dirás, do Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Versículo 31. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará à espada, diz o Senhor. Versículo 32. Assim diz o Senhor dos Exércitos, veis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. Versículo 33. E serão os mortos do Senhor, naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra, ou não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Versículo 34. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e dispersos, e vós então caireis como um vaso precioso. Versículo 35. E não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Versículo 36. Voz de grito dos pastores, e uivos dos principais do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Versículo 37. Porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas, por causa do furor da ira do Senhor. Versículo 38. Deixou a sua tenda, como o filho de leão, porque a sua terra foi posta em desolação, por causa do furor do opressor, e por causa do furor da sua ira.